E se eu te dissesse que a maior prova da existência de algo maior não está nos céus, nem nos livros sagrados, mas no espelho em que você se olha todos os dias? E se a verdadeira religião fosse a construção do seu próprio universo? Essa ideia pode soar radical, eu sei. Mas pare e pense por um instante comigo. Estamos todos aqui, girando, muitos de nós sem nem perceber a dança cósmica em que estamos inseridos. A vida acontece, os dias se sucedem em um ritmo frenético, e nós seguimos no piloto automático, como engrenagens em uma máquina gigantesca, presos numa polarização que, no fundo, só beneficia quem lucra com a divisão. De um lado, temos aqueles que juram de pé junto que tudo foi criado por um sopro divino, que a fé cega é o único caminho para a salvação. Do outro, os que se consideram os donos da razão, cravando que apenas o que é palpável, o que a ciência pode provar, tem algum valor real. Ambos, em suas jornadas distintas, buscam a mesma coisa: uma resposta definitiva, um mapa que os guie por essa imensidão existencial, um porto seguro para não se perderem. Mas e se essa busca incessante por respostas externas for justamente o que nos cega para a verdade que reside em nós? É aquela coceirinha na alma, sabe? Uma intuição sutil que sussurra que existe algo mais, algo além do que nos é apresentado. Uma sensação incômoda de que as respostas que nos foram dadas na infância, ou que absorvemos da sociedade, já não batem mais com a realidade que experimentamos. Você se pega olhando para o céu noturno, para a imensidão estrelada, e não sente mais aquela admiração profunda de antes. Ou, por outro lado, lê um artigo científico fascinante sobre as maravilhas do universo, mas ainda assim sente um vazio persistente no peito. Essa dúvida constante, essa insatisfação latente, é o chamado. É a vida batendo na porta da sua consciência, dizendo em um sussurro urgente: Ei, tem certeza absoluta que é só isso? Aí, inevitavelmente, bate o medo. O medo paralisante de ficar sozinho, sem um rebanho para seguir, sem um dogma para se agarrar, sem um conjunto de regras que dite o certo e o errado. É infinitamente mais fácil e confortável continuar acreditando no que sempre acreditaram, ou no que os outros, em quem confiamos, dizem que é a verdade, do que encarar a possibilidade assustadora de que talvez, apenas talvez, sejamos nós os responsáveis por construir o nosso próprio significado, o nosso próprio propósito. A autonomia assusta. A liberdade total, sem amarras, sem um guia externo, pode se tornar um peso insuportável. É mais reconfortante permanecer na jaula, mesmo que ela seja desconfortável e apertada, do que abrir a porta e encarar o desconhecido, sem saber para onde ir ou o que fazer. Mas então, de repente, algo acontece. Você se depara com um livro esquecido na estante, um vídeo aleatório na internet, uma conversa inesperada com um estranho. Algo que, de alguma forma, te mostra que a filosofia não é apenas um passatempo para acadêmicos entediados em torres de marfim. Ela é, na verdade, uma ferramenta poderosa. Uma caixa de ferramentas completa, pronta para ser usada, para desconstruir essas jaulas mentais que nós mesmos criamos, ou que nos foram impostas ao longo da vida. É o convite para analisar a estrutura fundamental da realidade, para entender os mecanismos complexos da sua própria mente, para questionar as bases do seu pensamento. É o convite para parar de aceitar respostas prontas e começar, finalmente, a fazer as perguntas certas. E é exatamente nesse ponto, nesse exato momento, que a mágica realmente acontece. Aquele instante de epifania em que você percebe com uma clareza cristalina que não precisa mais do mapa pronto, das instruções de navegação pré-fabricadas. A ferramenta essencial está agora nas suas próprias mãos. Você não está mais sendo arrastado passivamente pela correnteza da dúvida existencial ou da crença cega. Você puxa o freio de mão da inércia. É um ato de pura vontade, uma decisão consciente de tomar as rédeas. De repente, o piloto automático que regia sua vida desliga. Você está finalmente acordado. E essa tomada de consciência, essa decisão deliberada de sair do sofá da passividade e assumir o volante da sua própria jornada existencial, essa é a verdadeira travessia.
O limiar foi cruzado. Você não é mais um mero espectador na plateia da sua vida. Você se tornou o protagonista. Agora, o jogo fica sério. E, sejamos honestos, perigoso. Porque o mundo lá fora, esse palco de ilusões e distrações, não gosta muito de gente acordada. Lembra daquela polarização que mencionamos? Aquele debate acalorado e infrutífero entre crentes fervorosos e ateus convictos? É um campo minado de distrações, projetado para te desviar do caminho. Eles querem desesperadamente te puxar de volta para a segurança da jaula, seja ela dourada pela fé ou fria pela lógica pura. Sua missão agora é desenvolver um foco de aço inabalável. Você precisa analisar cada argumento, cada crença que te é apresentada, cada verdade que tentam te impor. Não com a emoção cega de um torcedor fanático, mas com a frieza calculista de um cirurgião experiente. O verdadeiro inimigo aqui não é o outro lado da polarização. O inimigo é a sua própria tendência inerente a cair em armadilhas mentais, a se deixar levar pela manada, a aceitar a primeira resposta que superficialmente parece fazer sentido. Sua única aliação verdadeira deve ser com a lógica implacável, com a clareza cristalina, com a capacidade de ver através das ilusões e das fachadas. Mas cuidado, porque a maior e mais traiçoeira armadilha de todas é a de achar que você já desvendou todos os mistérios, que já alcançou o ápice do entendimento. Você se acha esperto, não é? Acreditou que encontrou a falha na armadura da religião, desconstruiu o ateísmo superficial que só se baseia na negação. E agora pensa: pronto, finalmente encontrei a verdade absoluta. Mas aí é onde o perigo se intensifica. Você acaba criando uma nova gaiola, talvez mais sofisticada, mais intelectualizada, mas ainda assim uma gaiola. Uma gaiola de superioridade, de quem acredita possuir a verdade exclusiva. Você se sente vitorioso, iluminado, superior aos outros. Mas é uma falsa vitória. Você apenas trocou uma corrente por outra, talvez mais polida, mas ainda assim uma corrente. Talvez a nova gaiola tenha um nome mais pomposo, como o pensamento crítico elevado, ou visão cosmológica consciente, mas continua sendo uma gaiola. Você ainda está, em essência, reagindo ao que os outros disseram, mesmo que seja para provar veementemente que eles estão errados. A verdadeira busca não é provar que os outros estão errados, é encontrar o seu próprio centro de gravidade, a sua própria verdade interior, independente das opiniões alheias. E é precisamente nesse ponto, quando você percebe que a gaiola nova é tão limitante quanto a antiga, que ocorre o grande mergulho, a morte simbólica do velho eu reativo, aquele que se definia pela oposição. Você tem que encarar o vazio existencial, o abismo do desconhecido, aquele momento aterrador em que você percebe que a busca incessante por um Deus externo, ou a negação radical de qualquer forma de transcendência, são na verdade duas faces da mesma moeda. A busca desesperada por algo fora de você. O desespero pode bater com força avassaladora. É a morte da sua identidade antiga, daquele você que se definia pela crença cega ou pela descrença dogmática. E o que realmente está por trás desse desespero profundo? O mapeamento minucioso da origem do seu desejo mais profundo. Por que você anseia tanto por acreditar em algo? Por que você sente a necessidade de negar tudo? O que você realmente busca em toda essa jornada existencial? É a necessidade primordial de segurança, de pertencimento a um grupo, de controle sobre o caos. Encarar essas questões fundamentais, sem fugir, sem se esconder, é o verdadeiro renascimento. E então, vem a recompensa. Não é um troféu reluzente, não é uma medalha de honra. É soberania mental. É a independência intelectual conquistada a duras penas. Você não precisa mais de um guru carismático, de um livro sagrado com respostas prontas, de um manifesto ateu que dite o que pensar. Você desenvolveu a capacidade inata de pensar por si mesmo, de questionar, de analisar, de construir seus próprios valores, seu próprio significado, sua própria bússola moral. A lucidez não é mais um estado raro e fugaz a ser buscado com afinco. É o seu estado natural de ser. Você se torna, de fato,
o arquiteto do seu próprio universo de significado pessoal. A verdade não é mais algo que você encontra escondido lá fora, esperando para ser descoberto, mas sim algo que você cria ativamente aqui dentro, com suas próprias mãos e sua própria mente. E essa liberdade radical e autêntica, é o verdadeiro elixir da vida. Você volta para o mundo, para a arena da vida cotidiana, mas não é mais o mesmo indivíduo que partiu. É como um soldado que retornou da guerra, mas em vez de carregar cicatrizes físicas, ele carrega um mapa detalhado do campo de batalha, sabendo exatamente onde pisar para evitar armadilhas. Você observa o mesmo teatro de sempre, as mesmas pessoas correndo em círculos frenéticos, presas em suas polarizações ideológicas, em suas gaiolas confortáveis e familiares. Mas agora, você não é mais um ator nesse drama sem sentido e repetitivo. Você é o observador atento, o arquiteto consciente, aquele que entende as engrenagens ocultas que movem a cortina do palco. E a tentação de julgar, de apontar o dedo, de dizer em tom de superioridade, eu avisei, ela ainda existe. É uma sombra persistente. É a inércia do velho eu tentando te puxar de volta para os velhos hábitos. Mas você resiste, com uma intenção absoluta e inabalável. Você não precisa mais converter ninguém, nem provar nada a ninguém. Sua própria existência, sua clareza mental, sua capacidade genuína de criar valor e significado, isso se torna a sua linguagem universal. E o que resta, afinal? A lucidez permanente, aquele estado de quem vê o mundo como ele realmente é, sem filtros, sem ilusões autoimpostas, mas também sem cair no desespero nihilista, porque você compreende profundamente que o universo pode ser indiferente à sua existência, mas você não precisa ser indiferente a ele, nem a si mesmo. Você possui a capacidade intrínseca de infundir significado em tudo o que toca. Você é o Criador, o autor, aquele que escreve a própria história, capítulo por capítulo, com propósito e intenção. A espiritualidade genuína não reside em um tempo físico, nem na sua ausência radical. Ela reside na coragem inabalável de assumir a responsabilidade total pela sua própria existência, de dançar com o caos inerente à vida e ainda assim criar ordem, beleza e propósito a partir dele. Você é o Ouroboros renascido, o ciclo completo em sua forma mais pura, a serpente ancestral que devora a própria cauda para renascer, mais forte e mais sábia. A vida humana, um sopro cósmico fugaz, uma consciência efêmera navegando em um vasto e aparentemente indiferente universo. Somos feitos de poeira estelar, programados por instintos ancestrais que remontam a eras remotas, e bombardeados por um fluxo incessante de informações que mal conseguimos compreender em sua totalidade. E no meio disso tudo, nessa vastidão insondável e misteriosa, surge uma pergunta fundamental: o que fazer com essa existência? A religião oferece respostas consoladoras. O ateísmo propõe outras explicações racionais. Ambas, em sua essência mais profunda, são tentativas humanas de impor ordem ao caos inerente, de encontrar um sentido onde talvez não exista um sentido inerente pré-estabelecido. Mas e se a verdadeira resposta, a solução para essa busca incessante, não for encontrada em deuses externos ou na sua ausência radical, mas sim na própria capacidade humana de criar sentido, de construir, tijolo por tijolo, com esforço e dedicação, o nosso próprio universo de significado? De encarar o vazio existencial de frente e, em vez de sucumbir ao medo, preenchê-lo ativamente com aquilo que escolhemos valorizar, com aquilo que nos move? A verdade, no fim das contas, não é um tesouro escondido esperando para ser descoberto, mas sim uma obra de arte única e pessoal a ser esculpida com esmero. E você tem o cinzel nas mãos.